Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual o tema de hoje? O tema de hoje nós iremos falar dos top 13 títulos do vídeos 9h23. Muito legal essa abordagem um pouco diferente, né? De ver os títulos dos vídeos e não falar sobre os vídeos em si. Eu acho que é um assunto muito relevante para um canal que está em ascendência e está em constante crescimento, né? E eu acho que vamos começar do 13º até o primeiríssimo lugar e no final teremos uma surpresa. Exatamente, já que com o nosso problema que tivemos, já que o YouTube não aceita a nossa tática genial de trocar os títulos pelos assuntos, iremos comentar agora falando sobre os títulos e realmente se eles são bons ou não para um verdadeiro podcast. Sim, e vamos Começar aqui. a gente fez uma lista dos melhores títulos, ignorando o conteúdo dos vídeos. Então veja bem, talvez o vídeo que esteja aqui em primeiro, o título não seja o melhor vídeo, mas o título em si é o primeiro lugar. Então vamos começar. Em 13º lugar, eu e meu amigo aqui, a gente decidiu, depois de pensar, são 13 títulos, né? Em 13º lugar ficou O que aconteceria se a Terra parasse? Eu acho que Exatamente. é um título aqui que comove um pouco o público, né? Você vai querer, talvez, saber um pouco sobre o que aconteceria se a Terra parasse, mas ele foi banal o suficiente para ficar em 13º lugar, e não em posições mais elevadas. Exatamente. A gente vai. Agora, sobre esse título, ele vale a pena falar sobre um podcast? Um podcast mais menosprezado, assim, mais simples, tipo o Flow Podcast. Ele é o que seria bom para você chamar um convidado, sabe? Quando você não tem muito assunto para falar. Aí você pega e bota para o convidado falar tal. Mas é um assunto mais ou menos. Seria mais uma parte de ciência e tecnologia. Mas nosso foco não é esse. Nosso foco é a filosofia e o entendimento real da verdade. Sim, até porque a física e a matemática não se aplicam à vida real, né? Então eu acho que Exatamente. pensamentos puramente teóricos não podem ser realizados na prática, o que torna qualquer debate acerca desse título totalmente equivocado. Então acho que podemos seguir para o 12º. Exatamente. Nosso 12º título é Sonegar Impostos é ético? O que você acha? Bem, sonegar imposto é ético. Nós sabemos que no país em que vivemos, no Brasil, o sonegar imposto é crime, sim, é imoral, imoral que não está na lei, mas será que é ético? Eu acho que é um debate que pode se ter, mas, novamente, é um assunto puramente teórico. Como, na prática, sonegar imposto é imoral, ser ético ou não vai fazer diferença na vida do pobre trabalhador que sai 4 horas da manhã para trabalhar, né? Eu acho que, por isso, ele ficou em 12º e não em posições superiores. Pois é, exatamente. E como todo mundo sabe, sonegar impostos não existe. É totalmente uma fabricação da realidade, igual a física e matemática. São somente teóricos. E vamos passar agora para o nosso número 11, que é benefícios e malefícios do Enem digital domiciliar. Sim, o Exame Nacional do Ensino Médio, como muitos sabem, seria um exame que pega todo o ensino médio, desde o primeiro ao terceiro ano, e ele tenta abordar todas essas temáticas. A gente já falou bastante sobre esse tema aqui em vários vídeos, mas esse título em específico, por que ele não está em posições superiores? Porque todo mundo sabe que não vai existir o Enem digital domiciliar. Isso não existe, é uma utopia, uma irrealidade. Não tem nexo você querer fazer um Enem digital domiciliar. Exatamente. E como já foi anunciado pelos nossos governantes supremos e ditadores desse país, o Enem digital não vai ser domiciliar, vai ser em casa, vai ficar em casa, vai fazer o Enem, não vai ser domiciliar, vai ser em casa. E como é algo que não é verdade, não iremos comentar aqui. Sim, e eu acho que por isso que muitas vezes não comentamos esses assuntos desses vídeos, porque são assuntos incomentáveis. Nunca vai existir um Enem digital, porque todo mundo sabe, como a gente já falou, como é feito a prova do Enem. Vocês sabem que
o papel principal do presidente é grampear, passar o mandato dele grampeando as provas do Enem. Como é que ele vai grampear o computador? Provavelmente ele vai danificar a tela se ele tentar fazer isso. Então, por isso esse assunto, como eu falei, é uma utopia, uma irrealidade, e ele não ficou em títulos mais, como eu posso dizer, em lugares superiores. Então agora vamos para o 10º lugar. Em 10º lugar, temos os efeitos da inevitável privatização da Petrobras. É isso aí. E primeiramente nós queremos nos desculpar porque tiveram alguns telespectadores que não gostaram de tamanha acusação e tamanha blasfêmia. E nós queremos falar aqui que foi um erro totalmente da parte da edição. E nós queremos falar que esse assunto é totalmente real. A gente teve que comentar ele porque é inevitável. Vai acontecer um dia ou outro. Infelizmente, iremos perder um tesouro nacional muito grande, mas nos desculpe por ter errado. Esse tema seria usado em outro podcast, mas por causa da dificuldade de agendamento do pessoal da edição, botamos o título no lugar errado. Então, nós pedimos desculpa pelo engano. Sim, eu acho que esse título ele só ficou em lugares mais baixos por conta desse engano que a gente cometeu. Então o problema, na verdade, é nosso mesmo. Então podemos prosseguir para o 9º lugar. Em 9º lugar, temos a análise completa da obra Seminário dos Ratos. Seminário dos Ratos, muitos sabem, é uma obra ali por volta da década de 40, certo? Que foi escrita pela Lígia Fagundes Telles, que é uma grande escritora do ramo do romantismo, e ela escreveu diversos livros, e esse Seminário dos Ratos trata-se do que ele fala, de um seminário com ratos. Pois é, exatamente. Só que teve uma grande falha, né? Que nem eu, nem o meu colega presente aqui, lemos o livro para fazer essa nossa rápida introdução. A gente viu rapidamente um resumo do que um presidiário fez sobre esse assunto. Foi bom, foi uma excelente revisão, mas ele era um presidiário, tinha esse problema, né? Mas como a gente não tinha propriedade intelectual perante tamanha obra, a gente infelizmente não pôde discutir sobre o assunto. Então na hora a gente teve que trocar o assunto por outra coisa. Sim, a gente inclusive mandou um e-mail para esse presidiário que fez esse resumo, e infelizmente não obtivemos uma resposta concreta, e por isso a gente também decidiu não fazer esse tema com risco de copyright, né, de direitos autorais. Então acho que agora podemos ir para o 8º lugar, que é como entrar em faculdades estrangeiras como o MIT. A gente já começa aqui com um erro. MIT não é uma faculdade estrangeira. MIT é uma faculdade ali em Viçosa, certo? Ele fica na região metropolitana ali de Viçosa, aqui no Ceará. E por isso, foi o grande erro desse título, foi dizer que MIT é uma faculdade estrangeira. E por isso, a gente não pôde falar sobre o tema. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você começa uma live na Twitch, você tem que botar seu tema. E é impossível trocar o tema depois de começar a live, trocar o título depois de começar a live. Então, a gente deixou o título do jeito que estava e teve que comentar outro tema, infelizmente, né? Exatamente. A MIT, né, que não é nem uma faculdade, também nem é nem estrangeira, também nem é uma faculdade, porque na real, ela é uma escola do Detran, oficial lá de Uruguai, que nem é brasileira. A gente também não fez, a gente não fez a faculdade, então a gente não tinha como explicar direito como é que a gente entrou, porque a gente nunca entrou. E também devido a esse fato que a gente não pôde trocar o título, a gente teve que manter. Mais uma vez, o erro da edição, que a equipe de edição, infelizmente, teve que ser trocada por uma mais competente, que atualmente quem está fazendo essa edição dos nossos títulos e tudo mais é nosso amado presidiário, que está ajudando a gente aí. Obrigado aí. Não posso falar seu nome, né, infelizmente, mas obrigado aí, presidiário. Beijos e abraços para você. Então, eu acho que podemos prosseguir. 7º lugar, já entramos aqui no top 7. E daqui para frente são títulos um pouco mais requintados. Os títulos são melhores mesmo.
Então vamos para o sétimo lugar, que é Sonegar Imposto é Ético, parte 2. Agora você pode me perguntar, por que que o Sonegar Imposto é Ético está em 12º lugar e o Sonegar Imposto é Ético, parte 2, está em sétimo lugar? Porque, como vocês sabem, 2 vezes 7 é 12. Então ele teve que ficar no lugar de metade do Sonegar Imposto é Ético. E esse é o único e exclusivo motivo por ele estar nessa posição. Exatamente. Então, como não tinha muito motivo sobre ele, só por causa desse cálculo matemático, totalmente teórico, iremos passar para o nosso top 6, que, por curiosidade, é o top 5. Não fique confuso. O top 5 não é o top 6. O top 6 é o 5. Entenda bem. E por que nós botamos o top 6 no top 5? Porque a gente gostou muito. Foi um vídeo que foi aniversário aí do nosso presidiário, que ajudou a gente. E ele ficou muito feliz, fez uma edição muito boa. Ele cortou o vídeo em 2 partes, foi um grande trabalho, né? Sabe as condições de trabalho da prisão. A única coisa que ele tem é um computador da Mac. E não tem muita coisa, muitas ferramentas, né? Mas como já dizia o primeiro filme do Coringa, né? Um péssimo trabalhador culpa as suas ferramentas, não o seu trabalho. Por isso que hoje em dia ele foi executado no Peru e o nosso falecido presidiário está morto, né? Tá bem. Depois desse vídeo, ele agradeceu muito a gente e ele viu que poderia, enfim, ir para cadeira de execução, né? F no chat. Pois é. Mas aí a gente continua, né? O show não pode parar. E agora, como não parar, vamos poder voltar um pouco no tempo, que nosso top 4 é o 2014. O que você acha aí? 2014, como o próprio título já diz, é 2014, que é o número par. E eu acho que o número par, que é 4, tem que estar aqui, né? Tem alguma coisa a ver. Eu acho que é por isso que ele está em quarto lugar. É isso aí mesmo. Só por isso mesmo. Agora vamos pro nosso top 3, que é como tirar 9.000 no Enem. Eu acho Bem, que hoje... Pode falar. Perdão. então, eu gostaria de dizer que como tirar 9.000 no Enem é um vídeo que a gente, de fato, comenta sobre como tirar 9.000 no Enem. Eu acho que tem um teor humorístico muito bom, as piadas são excelentes, e o título em si, como você pode ver, tem 5 palavras, e como eu posso dizer, o fato dele ter 5 palavras e estar em terceiro lugar é uma grande piada. Eu achei isso fenomenal. Eu passei umas 3 horas e 37 minutos mais ou menos rindo dessa piada feita. Por isso esse título é realmente fenomenal. Por isso ele tá no terceiro lugar. Eu acho que o Enem, ele merece o terceiro lugar. O 9.000 também merece. O No, o Tirar e o Como, todos merecem estar em terceiro lugar. Pois é, parabéns aí para cada um deles. E o prêmio de 50 centavos chegará para você até o final desse ano. Agora nós vamos para o nosso top 2, Inutilizado. Inutilizado foi um título muito bom, porque tão quanto as obras requintadas do Como Treinar Seu Dragão falam sobre, é um tema meio misterioso. Você tá na sua cara assim o que é, mas não é. Por isso que foi um dos podcasts mais avançados assim, muito filosóficos sobre a pauta, porque tanto o leitor não, o ouvinte, o telespectador, quanto nós, os próprios hosts, não entendemos muito bem o título. A edição mandou isso pra gente, a gente não sabia muito bem o que fazer, e a gente teve que fazer o melhor de cada um de nós. Eu acho que foi incrível isso. Sim, eu gostaria de agradecer a nova edição, que é a que edita atualmente os vídeos 923, que são um conjunto de extratores de látex da floresta amazônica. Muito obrigado a vocês. Eles estão preservando a floresta lá e extraindo látex dos troncos. E antes de ir para o primeiro lugar, eu gostaria de falar do quinto lugar, que a gente pulou aqui por mero acaso, e o quinto lugar ficou como fazer um TCC de pedagogia. Pois é, esse podcast, infelizmente eu não estava presente aqui no nosso país. Eu estava lá em Bangladesh, foi uma excelente viagem. Viajei com colegas de infância. Infelizmente foram pegos por um carro-bomba, mas
foi uma viagem super interessante. Teve esse momento de alegria, esse momento de tristeza, e eu fiquei totalmente inspirado para dar conselhos sobre isso. Mas, infelizmente, por um erro dos próprios hosts, a gente esqueceu o título, a gente não esqueceu completamente o que a gente tinha que falar, e mais uma vez a gente teve que tirar, assim, no fundo da nossa imaginação, o que seria o título. Até depois a gente descobriu que o título estava errado, e mais uma vez a equipe de edição teve que ser demitida. Sim, eles tiraram essa equipe anterior, antes dos extratores de látex. Eles tiraram esse título, eles digitaram errado, infelizmente. O tema na verdade, era para ser o vídeo que ficou chamado como inusitado, e eles acabaram digitando errado e ficou esse título atual. Por isso ele está em quinto lugar. Felizmente, poucas pessoas eles querem saber como concluir o curso, ou concluir o mestrado, uma graduação em pedagogia. Até porque essa faculdade não existe de fato, né? Pois é, exatamente. Agora, com a terminação dessa conclusão, né, sobre o top 4 que a gente pulou, nós vamos falar sobre o top 1, que infelizmente nosso tempo acabou. A gente não vai ter tempo de falar sobre o top 1, mas você acha que é dedutível, você já sabe qual é, né? Então, agradeço pela presença de todo mundo que está na Twitch assistindo agora e todo mundo que está assistindo no YouTube. Obrigado aí. E mais alguma notícia, algum comentário que você gostaria de fazer? Eu gostaria de dizer que um homem recentemente foi atropelado por uma lancha ali na beira-mar. Foda, né? É isso aí. Boa noite, já são 9h23. 9